Olá a todos! Hoje nós vamos discutir mais um indicador importante, a disfagia, e vamos ver os seus desdobramentos. Aproveitem! Nós vamos dividir esse tema em 5 itens, definir o que é disfagia, seus sinais e sintomas, as consequências, como rastrear e as principais medidas preventivas. Disfagia, então, é a dificuldade de deglutição, que envolve vários músculos e inervação. Pode acontecer após o AVC, paralisia cerebral, intubação prolongada e outras. A deglutição envolve elevação da língua, movimento posterior da língua, elevação do palato mole, elevação do osso hioide, elevação da laringe e inclinação da epiglote, que vai favorecer que o alimento entre no esôfago. São 3 as fases da deglutição: a fase preparatória do bolo alimentar na boca, a fase seguinte é a orofaríngea, que inicia a deglutição e transfere o bolo alimentar para a laringe. É uma fase muito rápida, e a fase esofágica, que transfere o bolo alimentar até o estômago e dura de 10 a 15 segundos. Aqui nós vemos a deglutição normal. A fase orofaríngea é voluntária, mas a partir daí o movimento é involuntário. Nós vemos o bolo alimentar fazer uma paradinha rápida nas valéculas, depois no seio piriforme e daí vai para o esôfago. Você vê que tudo é muito rápido e limpa toda a área sem deixar resíduo. Aqui ao lado vemos a anatomia e um certo protagonismo da epiglote, que vai proteger a via aérea. Aqui nós vemos a importância da epiglote, protegendo a laringe e, no segundo caso, não protegendo a laringe, permitindo a entrada do alimento na traqueia, e isso é broncoaspiração. Acompanhamos, então, o trânsito da água na boca, no orofaringe, no laringofaringe e a deglutição normal, empurrando o bolo para o esôfago. E no último quadro, houve a aspiração brônquica. Nós vemos aqui os principais sintomas que devem nos alertar para o risco de disfagia, que são engasgo com a comida e líquidos, tosse ou engasgo durante ou após a deglutição, tosse ou vômito alimentar, voz fraca, às vezes molhada e anasalada, aspiração, que é a entrada de comida ou líquido no pulmão, excesso de saliva ou baba, dificuldade de mastigação, dificuldade de mover a comida para o fundo da boca, retém comida na garganta, regurgitação nasal, queimação no peito. Os fatores de risco para disfagia implicam em prejuízo da deglutição, prejuízo da consciência, prejuízo do reflexo da tosse e refluxo do conteúdo gástrico. Então se destacam pacientes com idade maior ou igual a 65 anos, com doenças neurológicas tipo AVC, ELA e doença de Parkinson, doença neuromuscular, doenças metabólicas ou infecciosas, tumor de cabeça e pescoço, radioterapia, sedação, sonda nasogástrica, doença do refluxo, posição supina ou prona, traqueostomia e prejuízo da cognição. Aqui nós vemos como é alta a prevalência de disfagia em idosos com Parkinson, com pneumonia comunitária, AVC agudo e crônico, Alzheimer, esclerose múltipla, internações. Mas também nós vemos
que existe uma população de risco independente da idade, que é o Parkinson, divertículo de Zenker, esclerose lateral amiotrófica, AVC crônico, Alzheimer, tumor de cabeça e pescoço e também esclerose múltipla. As principais consequências de disfagia são desnutrição, desidratação, pneumonia aspirativa, queda da qualidade de vida e internação prolongada, todas muito graves. De que forma nós podemos medir esse risco? Sugerimos aplicar essa classificação de risco IT10, que é positivo se maior ou igual a 3. Você vai encontrar essa tabela no prontuário do paciente e pode aplicá-la. São 10 itens. Cada item vai de 0 a 4. 0 nega a afirmação e aumenta a intensidade de 1 a 4, que é a intensidade máxima. Se positivo, vamos precisar do apoio de fonoterapia. A fono vai avaliar e definir o grau de disfunção por manobras clínicas ou exames complementares como o videodeglutograma. Vai do grau 1, onde existe queixa de disfagia, mas se alimenta bem, até o grau 6, onde o paciente é incapaz de engolir até saliva. O risco de pneumonia aspirativa aumenta a morbidade, a mortalidade, aumenta o risco de internação prolongada, custos elevados e determina desnutrição grave. Pode ocorrer por incoordenação da deglutição de alimentos e saliva ou por refluxo ou vômito do conteúdo gástrico. Dentre as medidas preventivas, nós destacamos a higiene da cavidade oral, que inclui limpeza da boca, dos dentes e da língua, a aspiração das vias aéreas superiores se necessário, interromper a dieta e abrir a sonda enteral em caso de vômito e distensão abdominal e avisar o médico, administrar a dieta com cabeceira elevada a 90 graus, realizar manutenção de cuff da traqueostomia, se for o caso, atentar para sinais de alerta quando comem ou durante a nutrição enteral, como tosse, engasgo, acúmulo de comida na boca, cianose, sudorese, voz molhada e comunicar a fono. Pode ser necessário mudança da consistência dos alimentos, e essa é a consistência mais adequada, de mais fácil aceitação, que é a dieta cremosa. Os líquidos são de difícil deglutição para quem está com disfagia ou em reabilitação e devem ter sua consistência modificada com o uso de espessantes e se tornarem de consistência néctar, mel ou pudim, conforme a diluição e de acordo com a necessidade. Muitas vezes, a reabilitação não pode ser obtida e é necessário o jejum oral e alimentação ser por sonda enteral, se a programação de jejum for curta, 30 a 40 dias, ou ostomias, se previsão de tempo prolongado ou sem chance de recuperação de deglutição. Veja esse videodeglutograma. O alimento fica retido na valécula, que é esse recesso sobre a epiglote, por tempo prolongado. E depois parte do conteúdo entra na traqueia, se efetivando a aspiração, e parte vai para o esôfago. Vemos também a deglutição não conseguir limpar todo o alimento que fica retido na valécula. Esse também é um sinal de deglutição inefetiva. E depois de aspirar várias vezes é que ele tosse. Tosse não eficaz, então, porque não previne que ele aspire. Nesse outro vídeo, vemos o alimento formar uma coluna entrando direto na traqueia e no esôfago. Vemos também ficar acumulado na valécula.
dois distúrbios importantes da deglutição. E notamos o alimento escorregar da boca para a faringe sem deglutição. Nesses dois casos, vemos alto risco de pneumonia aspirativa e por isso não devem se alimentar até tentar uma reabilitação com a fono. Hoje aprendemos então a importância de reconhecer a disfagia e entender o risco de pneumonia, a importância de tentar reabilitar a deglutição com a fono, de adaptar os alimentos e eventualmente entender que é necessário o uso de dieta enteral e ostomias de nutrição, principalmente a gastrostomia. É isso, pessoal. Grata pela oportunidade, hoje eu fico por aqui e até a próxima.